as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma.
presença dele é importante na nossa vida, amém? Vamos orar a Deus nesta noite, feche seus olhos. Senhor, Deus e Pai, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para adorar e engrandecer o Teu nome, Deus. Obrigado, Senhor, por cada vida que está entrando por essas portas, Senhor, e o que estão, Pai, a caminho da Tua casa, Pai. Oh, Deus, nesta noite, Pai, te pedimos, Senhor, que a nossa adoração chegue no Seu alto trono, Pai. Oh, Deus, que possamos, Senhor, chegar, Pai, e alcançar, Senhor, os Teus ouvidos, Deus, com a nossa adoração e com o nosso louvor, Pai. Que se abram os céus e que os anjos de Deus possam estar passeando aqui no meio de nós, Senhor. Cremos, Pai, na vinda, Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. E cremos que está próximo, Pai. E possamos, Pai, nos esvaziar de nós mesmos, Pai. Esvazia-nos, Pai, o nosso coração, os nossos pecados, porque os nossos pecados já foram pagos na cruz, Deus. E o Senhor veio, Pai, com a Tua graça, Pai. Nós vivemos num mundo, Senhor, mas temos, Pai, a certeza, Senhor, da Tua graça sobre nossas vidas. E essa graça não foi de graça, foi pago um alto preço, Deus. Um alto preço de sangue, Senhor. E nós estamos aqui neste culto de Santa Ceia para celebrar o Teu nome, Deus. Em nome de Jesus, que os céus se abram nessa noite, Deus. Que os anjos de Deus possam descer e subir, porque o chão vai tremer. Aleluia! Aplauda o Senhor nesta noite. Glória a Deus. O chão vai tremer. Os céus vão se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir. Declare isso, o chão vai tremer. O chão vai tremer, os céus vão se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir. Suas palmas. Ele vem cavalgando os montes, com seus pés de latão reluzente, tem os olhos de fogo e voz de trovão. Vem marchando com seus cavaleiros, arvorando a sua bandeira, tem o cetro de ouro, a espada nas mãos. Ele vem revestido de branco, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Eu já posso ouvir os seus passos aqui. Ele vem coroado de glória, é agora, é agora, é agora. E o chão vai tremer, o céu vai se abrir, o chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. Senhor dos exércitos é o seu nome. Senhor dos exércitos é o seu nome. Cante comigo do início. Ele vem cavalgando os montes, com seus pés de latão reluzentes, tem os olhos de fogo e voz de trovão. Vem marchando com seus cavaleiros, arvorando a sua bandeira, tem o cetro de ouro, a espada nas mãos. Ele vem cavalgando de branco, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Eu já posso ouvir os seus passos aqui. Ele vem coroado de glória, é agora, é agora, é agora. E o chão vai tremer, o céu vai se abrir, o chão vai tremer, os céus vão se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, os céus vão se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir. Suas palmas. Declara, o chão vai tremer, o chão vai tremer,
céus vão se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir, o chão vai tremer, os céus vão se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir, o chão vai tremer, os céus vão se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o chão vai tremer, os céus vão se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir. Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos é o seu nome. Senhor dos exércitos é o seu nome. Senhor dos exércitos é o seu nome. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Antes de cantar esse próximo louvor, queria ler 2 Coríntios para vocês, 4, do 8 ao 9, que diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Amém? Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. O quê? Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Quantos creem? Glorifica o Senhor nessa palavra. E o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Estamos de pé. Declare isso, a perseguição. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor.
O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Suas palmas. Declare comigo: a perseguição. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Mais uma vez, a perseguição. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Com as palmas. Queria ouvir a igreja mais uma vez cantando essa palavra. Não caminhamos. Pelo que estamos de pé. Com as palmas, louva o Senhor, amém? Aleluia, amém? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Estamos todos em teus braços, ó Deus. Porque tu, ó Deus, és a nossa paz. Aleluia. Cante a sua canção de amor ao Senhor nessa noite. Diga a Ele: Senhor, eu estou aqui para te adorar. Cante a Ele essa noite, amém? Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Faça essa declaração de amor a Ele nessa noite. Tu és o nosso querido Senhor. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Diga isso. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Diga isso, me guarda. Erga suas mãos e diga isso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
Ele nunca te abandona. Ele é fiel. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Diga isso com fé, com toda a força. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Ele te guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Yeah. Descanse nos braços dele nessa noite, querido. Conversa com ele. Deixa ele ministrar o teu ser, o teu coração, a tua alma, a tua mente, o teu espírito. Deixa ele te encher de paz. Deixa ele te encher de amor. Faça a tua oração a ele nessa noite. Diga para ele: Senhor, eu estou aqui, cuida de mim. Aleluia. Recaio em tua graça. Você está guardado. E caio de novo em suas mãos. Declare isso. Recaio em tua graça. Eu conto contigo. E caio de novo em suas mãos. Eu recaio em tua graça. Recaio em tua graça. Eu me apoio em ti. E caio de novo em suas mãos. Eu me apoio. Recaio em tua graça. Recaio de novo em suas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em ti, Senhor. Porque eu sei, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda. Levanta suas mãos e diga: em teus braços é o meu descanso. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado por ser a nossa segurança. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Levante suas mãos aos céus nessa noite. Peça para que o Senhor possa te libertar. Que tudo que não provém dele possa ser retirado hoje. Ó Senhor, que a tua presença venha estar em nosso meio. E que tudo que não provém de ti possa ser lançado fora. Em nome de Jesus. Aleluia. Não entendo o meu próprio agir. Ó Senhor,
é verdade, Pai. Sem tua graça, o que seria de mim? Você pode dizer isso para o Senhor nessa noite? Fala de todo o seu coração. Não entendo o meu próprio agir. Oh, Santo, Santo, Santo. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Oh, Santo, pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Eu quero ouvir a igreja do Senhor bem forte. Só a igreja, bem forte, igreja. Vai. Então, oh, Santo, queremos ser a tua casa, Senhor. Eu sei que se tu estiver aqui, oh Deus, eu venço o pecado. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Oh, até que não haja mais espaço, Deus. Pois quando estou em tua presença, o meu viver. Oh, glória a Deus. Levante suas mãos para os céus. E peça para que o Senhor te liberte nessa noite. Oh, aleluia. Tu és santo, Deus. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não se renda, não se renda, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Declare isso ao Senhor. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei, oh Deus. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Derrama, Senhor, derrama nos quatro cantos desse lugar. Encha, Senhor, encha mais. Oh, liberta-me. Então liberta-me, Senhor. Então liberta-me. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Eu sei, eu venço o pecado. Aleluia. Oh, Santo. Santo, Santo, Santo. Oh, eu quero ouvir só a igreja do Senhor agora. Só a igreja, só a igreja. Então liberta-me, então liberta-me de mim. Cante, igreja.
Oh, Senhor, queremos ser a tua casa. Eu sei, eu venço o pecado. Oh, aleluias. Encha-nos, Senhor, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre para viver a sua vontade. Oh, glória a Deus! Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. E reina, Senhor, reina em nossas vidas, Deus. E reina o Espírito sobre a carne. Oh, aleluia! Obrigada, Senhor, porque eu creio que Tu reina. Tu reinas sobre a nossa carne. Tu reinas, Senhor, porque Tu és o Deus que venceu a morte. Tu és o Deus que ressuscitou Lázaro depois de 3 dias de morte. Tu és o mesmo Deus que quando os médicos falaram que o meu filho estava morto, Tu foi lá, Senhor, e soprou vida, e soprou fôlego. Por isso eu te louvo, porque eu sei, Deus, que Tu reina. Tu és o Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. Oh Deus, obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua presença nesse lugar. Obrigada porque nós podemos Te sentir. Porque nós podemos, Senhor, saber que Tu és o Deus que quando estamos diante de Ti, tudo passa, tudo volta. Obrigada, Deus. Aplaudo o nome desse Deus. Aleluia. Santo, santo é o Teu nome, Senhor. Glorificamos a Ti, Pai. Amém. Santo, santo, santo é o Teu nome, Deus. Oh, Senhor, a Tua palavra nos diz que nós somos, a Tua igreja é o jardim particular de Deus. Não é um jardim público que qualquer um possa entrar. É particular, é só de Deus. Não dê brecha para que nenhum inimigo entre na sua casa, no seu jardim, na sua família. Aleluia, glórias ao Teu nome, Senhor. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas. Gotas de adoração, Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra Te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeiro essência, jardim particular. Aleluia, Deus. Santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor. Estou no meu jardim,
desejo de te adorar, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre, vem, Senhor. Vem sobre nós nesta noite, Deus. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vem, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeiro essência, jardim particular. Jardim particular. Aleluia, aplauda o Senhor esta noite. Glória, glórias ao teu nome, Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Cumprimente esse irmão que está do seu lado. Dê um sorriso para ele. Aleluia. Aleluia. Aplauda mais forte a Jesus. Mais forte. Aleluia. Aleluia. Toda a honra, toda a glória é tua, Jesus. Obrigado por esse momento tão especial que tu nos deste nesta noite. Obrigado por cada louvor, por cada ministração feita aqui de coração, Pai. Obrigado por esse momento tão especial, maravilhoso que tu nos deste nesta noite. Te glorifico em nome de Jesus. Todos digam amém. Diga glória a Deus. E dê o melhor aplauso a Jesus mais uma vez. Aleluia. Dê um abraço, dê uma palavra, faça alguma coisa aí para o seu irmão, por gentileza. Amigos, boa noite, bom estar com os irmãos nesse momento tão importante que nós vamos sentar à mesa mais uma vez, cear, não é isso? Ser abençoado pelo nosso Deus maravilhoso. Você pode dizer glória a Deus nesse momento? Amém. Quero começar pelos visitantes. Tem algumas pessoas que nos visitam. Beatriz, cadê a Beatriz? Beatriz, fique de pé, Beatriz, por gentileza, rapidinho. Marcela, cadê a Marcela? Charada da dona Marcela? Marcela, embaixo, em cima, faça um sinal só para me te ver. Onde está? Ah, está aí? Fique de pé, lindinha. Pelo amor de Deus, só para me te ver só. Tem a Júlia, quem é a Júlia? É Júlia ou Júlia? Júlia, é isso, fica de pé aí, menina. Por que a outra sentou? Está com vergonha? Não vergonha não, né? Emily, quem é a Emily? Emily, embaixo, em cima. Onde está a Emily? Está ali também, graças a Deus, né? Queria que a igreja desse uma salva de palmas a Jesus. Isso. Você que está próximo aí, diga seja bem-vindo, dê um abraço, faça isso, né? Só tem jovem em cima, né? Tem 2 coroas ali, mas tá bom. Tá bom, né? Pegando um pouco da juventude. Vocês se cuidem em cima, hein?
Vocês se cuidem em cima, hein? Vou botar alguém de olho em vocês, hein? Bota o celular dentro do bolso. Não vem com esse negócio que a Bíblia está no celular, não, hein? Segura a viola aí, tá bom? Passar alguns anúncios para os irmãos. Terça-feira agora, às 19h30, temos o culto da família. Vamos dar início a um programa muito especial. Esse mês é o mês da família aqui na Vila Rosali, na Igreja de Nova Vida. Então você precisa estar conosco. Nós queremos ungir a sua casa, ungir a sua família, declarar uma bênção de Deus em todo esse mês aqui na nossa igreja. Nós vamos receber alguns pastores, algumas pastoras que virão aqui aos domingos pregar para a gente. Hoje eu estou pregando, mas os outros domingos nós vamos ter pastoras e pastores aqui falando sobre família para cada um de nós. Mês de maio é o mês da família. Eu tenho certeza que a sua família vai ser abençoada por Deus. Posso ouvir um amém? Quarta-feira, 8h da manhã, tem Bom Dia Espírito Santo, é a nossa consagração ao Senhor. Você é o nosso convidado. Quinta-feira é o culto da palavra, que é isso, né? Nós falamos da palavra de Deus de uma forma assim um pouco mais esmiuçada para os irmãos que estão aqui. Então, eu estou falando, são 4 mensagens, preguei uma na quinta-feira, preguei agora pela manhã, né? Nós vamos falar sobre aceleração sobrenatural, que é a Santa Ceia do Senhor. Vamos falar sobre o vinho que foi transformado, a água que foi transformada em vinho, e daí para frente, daqui a pouco, nós vamos conversar sobre esse assunto. Então, eu prego na quarta-feira, na terça-feira, prego também na quinta-feira, aqui fechando essa série de mensagens. Amém? Então, quinta-feira, culto da palavra, domingo de manhã, escola bíblica dominical. Nós estamos falando sobre o livro de Gálatas, né? As obras da carne e as obras do Espírito. Hoje foi uma aula especial, queridos. Quem esteve aqui foi alimentado pela palavra de Deus de uma forma maravilhosa pela manhã. Nós conversamos coisas aqui muito ricas, sabe? Então você é o nosso convidado, esteja conosco de manhã na nossa escola bíblica. Depois da escola bíblica temos um culto de adoração e palavra também da parte de Deus. Esse culto de manhã foi um culto extraordinário, querido. Como Deus falou no nosso coração, sabe? Através dos louvores, através da palavra. Desde a escola bíblica dominical, nós recebemos a visita do Senhor. Então, você é o nosso convidado, esteja aqui pela manhã no culto também de adoração ao Senhor. Domingo à noite, você sabe que domingo à noite, às 18h, temos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Já na terça-feira temos toda a programação dos pastores que vão estar conosco, tá, pregando a palavra nesse domingo. Informações, né, aqui que nós vamos dar aos irmãos. 15/5, sábado, culto de homens. Tem homem nessa igreja? Vou repetir mais uma vez, né? Tem homem nessa igreja? Então, dia 15/5, culto de homens, temos um tema, né? Qual tipo você é? Vaso de honra ou vaso de desonra? É uma pergunta, então você tem essa oportunidade. 21/5, sexta-feira, culto de mulheres. Sabe qual é o tema? Mãe ideal. Olha aí, hein? É uma boa temática para você. Dia 28, sexta-feira, tem culto de casais. Queridos, deixa eu falar sobre o culto de casais para os irmãos. Sexta-feira nós recebemos um pastor aqui, e o pastor nos abençoou com uma palavra de Deus, sabe? Foi um culto extraordinário na sexta-feira. Nós tivemos 27 casais aqui. 27 casais, temos quase 60 pessoas. Ah, pastor, tá bom, não? Eu acho que você tem de ser alcançado. Não é isso? Esse culto foi feito para você dar uma manutenção no seu casamento. O que é manutenção? Não é isso? Você dá uma caprichada, onde está faltando, tem um buraquinho, onde tem um probleminha. Então, nós recebemos uma palavra de Deus do pastor Macedo. Então, foi uma bênção de Deus, querido, uma bênção do Senhor. Então, agora no dia 28, na última sexta-feira, mais uma vez, culto de casais. Então, eu gostaria que você marcasse na sua agenda, sabe? Marcasse com o coração. Esse dia eu vou convidar minha esposa, eu vou dar uma oportunidade a mim mesmo, para me aprender, né, para me levar alguma coisa para minha casa, para me mudar no meu relacionamento. Então é importante a sua presença, querido. Esse culto sempre começa às 19h. Gostaria muito que vocês, casais, estivessem conosco nessa manutenção mensal. Dia 29, sábado, culto Tim. O que é o culto Tim? É o culto de alguns adolescentes que já estão se preparando para a juventude. O culto Tim tem sido uma bênção. O último culto foi aqui embaixo. Trouxeram a palavra, fizeram uma resenha que dá o nome?
Foi muito legal, foi um trabalho excelente. O Tim está crescendo demais, né? Aqui na nossa igreja. Cadê o Tim aí? Dê um glória a Deus, o pessoal do Tim. Estão lá embaixo? Pelo menos um, né? Foi você, Lucas? Quem foi que fez o oi? Foi você, Lucas? Não, porque você já está meio aí atrás, então tá bom, graças a Deus por isso, né? Eles são meio tímidos, tem um bocado aí em cima, né? Mas são meio tímidos. Mas tem sido um culto muito gostoso, muito bom. Então você, do Tim aí, no dia 29/5, esteja conosco. Dia 12, 13, 14 e 15 de novembro, temos o acampamento da nossa juventude, tá? E também no dia 3, 4 e 5 de dezembro, o encontro de casais local lá em Búzios. Ontem nós tivemos um culto também de mocidade aqui na nossa igreja. Qual o culto de jovem esse mês? Acho que não está aqui. Culto, já falei já? Não, mas esse... já foi ontem, perdão, desculpa. Eu estou pensando que eu estou no mês passado, né? Ontem tivemos um culto, querido, de jovens aqui, o fogo nunca dorme. Muito bom o trabalho. Eu fiquei lá embaixo, mas eu estava dando umas olhadinhas na transmissão que eles fazem aqui ao vivo, então foi uma coisa muito gostosa, muito bom. Eu vi muitos jovens aqui glorificando a Deus, adorando ao Senhor. Então é um trabalho, um movimento que está acontecendo na nossa igreja, é um movimento bom, um movimento que tem abençoado os jovens, os teens. Então nós temos aqui, querido, famílias. Então nós temos 5 pilares aqui importantíssimos para cuidar da família, que são as mulheres, os homens, os adolescentes, os jovens, os casais e assim sucessivamente. Então esses pilares têm construído, né, um caráter sólido na nossa casa, na nossa vida familiar. Se a família estiver bem, a igreja está bem. Se a família estiver mal, a igreja está mal. Então é muito importante você estar junto conosco, é muito importante você estar junto com os ministérios, né, junto com os departamentos, trabalhando de uma forma excelente. Diga amém. Ontem também, às 3 horas, tivemos um trabalho aqui com a terceira idade, não é verdade? Foi bom também demais, né? Foi numa sala, tivemos até uma comemoração do aniversário da Valdirene, fizeram um bolo para ela, foi muito bom. Então são coisas, querido, que têm acontecido na nossa igreja, e é preciso você participar, estar conosco, né? Estar conosco, isso é muito bom. Posso ouvir um amém da sua parte? Aniversariante do mês hoje tem Rogério, é isso mesmo? É? Rogéria, amém, é menina, né? E Mateus Oliveira, pode vir aqui à frente? Se tiver mais alguém que tem um desejo de receber uma oração e fez aniversário, pode vir, que nós vamos orar por você, tá? Venha por gentileza, queremos orar pela sua vida, pelo seu aniversário. Tem mais alguém? Hein? É você, Mateus, que está fazendo aniversário? Isso, né? Tem mais alguém? Não? Não? Mês de maio está assim parado? Né? Quem faz aniversário no mês de maio, levante a mão. Pouca gente, né? Rapaz, pouquinho. Vocês são privilegiados, né? Amém. Estenda as mãos aqui para frente, nós queremos orar pelos nossos queridos, nosso Deus, nosso Pai. Estamos juntos aqui hoje, orando pelo Mateus, pela Rogéria. Pai, queremos abençoar a vida dos teus filhos, que esse novo tempo, essa nova estrada que se abre, seja uma estrada de bênção, de graça, de paz para a vida deles, Pai. Nós abençoamos, declaramos a tua graça, o teu poder sobre o coração, sobre, ó Pai, esse novo tempo que está se abrindo para os teus filhos. Eu quero abençoar eles por mais um ano de vida. Eu oro em nome de Jesus e todos digam amém. Você pode aplaudir Jesus? Deus abençoe. Amém. Não é para comer esse bolo aí não, hein? Amém. Deixa eu orar por uma chave aqui. Você pode estender as mãos. Pai, em nome de Jesus, não sei qual é a porta que essa chave vai abrir, se é de casa, se é de uma loja. Ó Pai, mas eu te peço que essa chave aqui possa ser um detalhe, porque o que vai estar dentro vai ser maior ainda, Pai. Por isso, Pai, eu abençoo, Pai, essa chave que vai abrir essas portas. Que seja uma porta de bênção, uma porta de paz, uma porta de alegria, uma porta de conquista. Eu abençoo e unjo em nome de Jesus e todos digam amém. Graças a Deus pelo seu amém. Queridos, nós vamos fazer o nosso ofertório nesse momento. Não sei se você trouxe seu dízimo, sua oferta. Se você trouxe, eu te peço que você, por favor, pegue o envelope aí.
Queridos, dia 30 de agosto, vai entrar aqui depois no nosso calendário, 28 de agosto, último sábado, nós vamos ter batismo com passeio na nossa igreja, tá? Vamos batizar alguns irmãos, então é importante você já começar a dar o seu nome, começar a participar. As aulas de batismo vai começar praticamente no mês próprio de agosto, tá? Nós vamos dar 4 sábados de aula. Quem vai estar dando aula sou eu. Os sábados vão ser de 2 às 5 da tarde as aulas de batismo, né? Vamos ter um tempo bom para a gente aí conversar e falarmos sobre o batismo. Então você já começa a se preparar, dar o seu nome para estar conosco, você que vai batizar. Quem vai assistir, saiba que o valor do nosso batismo, do nosso passeio com batismo é R$ 70. R$ 70 você vai pagar o seu almoço, o seu café, sua estadia lá, com R$ 70 por pessoa. Vou de ônibus, legal, você vai pagar R$ 10 no ônibus. Então R$ 70 é a sua entrada, com café e almoço, tá bom? E R$ 10 é o ônibus. Nossa igreja não ganha nada, nossa igreja não tira lucro nenhum de batismo, você vai estar pagando o que o sítio está cobrando e o que o ônibus vai cobrar. Quem for de carro, não paga o ônibus, né? Amém? E se faltar alguma coisa, a igreja paga. Diga amém. É isso aí. Amém, amados? Vamos continuar? Nós vamos falar hoje sobre aceleração sobrenatural. Coloca para mim aí, por favor. Está na tela, meu filho. Isso, aceleração sobrenatural. Leia para mim, por favor, o versículo. Amém. Deus, obrigado pela tua palavra. Agora, Pai, fala aos nossos corações. Eu te peço isso em nome de Jesus e todos digam amém. Queridos, a nossa vida cristã é descrita nas Escrituras como uma vida que deve ser movida de fé em fé. Repita comigo, de fé em fé. A nossa vida deve caminhar de fé em fé, de força em força, de glória em glória. Então essa intenção também se refere ao corpo de Cristo, a instituição igreja. Nós, como igreja, nós temos que andar de fé em fé, de glória em glória e de força em força. Diga amém. Amém. Agora, como indivíduos, a nossa vida é feita por estações, assim como as estações do ano. Coloque para mim, primavera, verão, outono e... Então, tais estações possuem uma função específica. Esse princípio se aplica na nossa vida, na igreja, na família e no ministério. Repita comigo, na vida, na igreja, na família e no ministério. Identificar as estações nos faz abraçar e cooperar com o propósito de Deus para cada uma delas. Assim como passar pelas transições, né, de cada uma estação de uma forma bem sucedida. Em cada uma dessas estações, eu digo para você que haverá desafio, mudanças, transições, redirecionamento e organizações. As estações normais, como verão, outono, inverno e assim sucessivamente, eu que sou alérgico, muitas das vezes quando eu passo de uma estação para outra, é uma dificuldade muito grande. Então, dentro das nossas estações, dentro dos nossos momentos, nós vamos ter reações, desafios, mudanças, transições, redirecionamento e reorganização. É dessa forma que as coisas vão se nivelar na minha vida e na sua vida e atingir um platô onde você fica concentrado para dar o novo passo, o seguinte passo. Então é nesse momento que você precisa ficar pronto para romper e entrar no novo nível. Repita comigo, pronto para romper e entrar no novo nível. Muitos de nós estamos nesse ponto na vida e na nossa família. Temos que pular etapas. Eu não posso ficar preso a algo na minha vida, sabe? Eu não posso. Você observou bem, quem esteve aqui no culto de sexta-feira, o pastor pregando, o pastor disse que muitos ficam presos aonde? No trabalho.
Esquece da família, o trabalho é tudo, então fica preso só numa dimensão. Uma dimensão do enriquecimento, uma dimensão para ter, para construir, para fazer o seu pé de meia, como dizem aí fora. E esse ano de 2021 foi profetizado nesta igreja, que seria um ano de iniciação, de grande glória na igreja, e aqueles que são fiéis iriam florescer, abundar, e florescer significa crescer bem, desenvolver, prosperar, aumentar, expandir, entrar em um período de alta produtividade, de excelência e de influência. E eu continuo dizendo, é nesse lugar que nós estamos. E vai acontecer na minha vida, e vai acontecer na sua vida. Diga glória a Deus, dê um aplauso a Jesus. Aí quando eu leio 1 Crônicas 4, nós vemos a oração de quem? De Jabes. E vai estar na tela. Jabes foi um homem mais respeitado da sua família. Repita comigo, Jabes foi o quê? Mas por que ele foi um homem tão respeitado assim? Continue a leitura que vai dizer, sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores, dei o quê? Então o nome dele passou a ser dor. Sim ou não? Quando algumas pessoas chamavam, Jabes, vem cá, está dizendo que vem cá, dor. Mas ele, por ter colocado este nome no peito, no coração, a mãe dele ter dado esse nome a ele, logo no início do versículo diz, que Jabes foi o homem mais respeitado de sua família, mesmo com o nome chamado dor, ele foi o homem mais respeitado. Por quê? Olha o que Deus fez. Jabes orou o Deus de Israel. E a oração dele foi, abençoa-me e aumenta as minhas. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de... E o que aconteceu? E Deus atendeu o seu pedido. Não importa o seu nome, ou a maldição que lançaram sobre a sua vida, Deus vai te abençoar como abençoou a vida de Jabes aqui. Deus atendeu o seu pedido e Deus vai atender o seu pedido. Diga glórias a Deus nesta noite. Esse texto, querido, carrega uma implicação profética e específica para muitos que estão aqui na nova vida. E quando você coloca essa palavra profética no seu coração, você que está aqui hoje na Nova Vida, você que está aqui hoje assistindo esse culto, a Nova Vida como instituição, Deus tem bênçãos, Deus atendeu o pedido desse homem, e Deus vai atender o nosso pedido também. Agora, Deus de fato vai nos abençoar, expandir o nosso território, a nossa influência. Diga glória a Deus, querido. Ele nos considerar um favor em comum, e o seu Espírito repousará poderosamente sobre nossa vida, sobre nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre nossa cidade, e aonde formos plantados, nós vamos prevalecer. Eu dava um pulo nessa cadeira. Eu acredito que Deus determinou algumas coisas para nós, por nós nessa estação, no corpo de Cristo Jesus. E como ministro da palavra de Deus, isso se trata de coisas, os quais precisamos para cumprir a tarefa e o plano que Ele tem para mim e que Ele tem para você. Posso ouvir o seu amém mais uma vez? Existem 3 princípios que podemos praticar como indivíduos, que vai nos ajudar e nos posicionar e navegar de forma bem-sucedida nessa nova estação, nesse novo tempo que você está vivendo. Diga glória a Deus. Nós não entendemos, entendemos que toda intenção divina requer uma atitude humana. Deus tem a parte dele e nós temos a nossa parte. Repita comigo, Deus tem a parte dele e nós temos a nossa parte. Amém, amados? A parte de Deus é abençoar.
A parte de Deus é abrir a porta, e a minha parte é bater na porta. A parte de Deus é derramar bênção sobre a minha vida, e a sua parte é clamar, é orar, é buscar, é entrar por essas portas e profetizar sobre a sua casa. Ah, pastor, eu vou profetizar sobre a minha casa, dentro da minha própria casa. Sim, é legal, mas você tem que vir ao Santo dos Santos para profetizar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus filhos e sobre a sua casa. Nessa estação, é importante orarmos e ouvir bem, porque Deus nos dará instruções. Deus nos dará instruções e posicionamento para que possamos florescer, crescer bem e cumprir os seus planos e propósitos. Sabe? Quando eu leio João 2, de 1 a 6, e esse é o primeiro princípio, diz a palavra que no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, sim ou não? Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não é chegada. Sua mãe disse aos serviçais: olha o primeiro passo aí. Façam tudo o que ele lhes mandar. Diga amém. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. E em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encha os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhe disse Jesus: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eu fico pensando aqui comigo, com os meus botões. Eles encheram os potes de quê? De água. Aí Jesus diz assim para eles: agora leve um pouco do vinho ao encarregado da festa. Pensa. Os serviçais, pensam com a mente dos serviçais. Pô, eu trouxe água, Jesus está mandando levar o vinho? Queridos, faça tudo o que Deus te mandar, por favor. Tudo. Deus disse: leve. E eles levaram. Amém, queridos? Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubesse os serviçais que havia tirado o quê? Água. Os serviçais sabiam que aquilo ali era água. Eles pegaram água. E o mestre Sala contemplou vinho. Eu quero dizer, querido, você vai pegar água. Quando você for passando os seus inimigos, vai ver a tua vitória. Aquilo que eles disseram que você não vai conseguir, quando você passar, meu irmão, a tua vitória vai estar em suas mãos. Diga glórias a Deus por isso. Os serviçais sabiam que eles haviam tirado água. Então chamou o noivo e disse: o mestre Sala, todos servem o primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam tanto ou bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Meu Deus, glórias a Deus. O melhor até agora. No final da mensagem você vai entender o porquê o melhor até agora. Amém? Espere um pouco. Mesmo que seja algo que não seja lógico, ou não se adeque às nossas preferências pessoais, muitas vezes Deus está tentando nos lançar para uma nova fase em nosso propósito, e podemos hesitar em dar esses passos quando parecem incertos. Os serviçais, levar água, passos incertos. Querido, na sua caminhada você tem que obedecer. Obedeça, por gentileza. Ouça a palavra de Deus. Vá em frente. A vitória é sua. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Diga glória a Deus. E aplauda a Deus pela sua vitória. Pela sua vitória.
Espere só um pouco, tá, Mateus? Leia para mim essa frase. Tudo o que Deus mandar, repita para o seu irmão. Mas diga com autoridade. Tudo que Deus mandar, faça, rapaz. Tem pessoas que você tem que falar assim, com autoridade, sabe? E a mãe de Jesus disse isso. Tudo que ele mandar, faça. Eles entenderam. Eles entenderam o que a mãe do mestre estava dizendo. Tudo que ele mandar, faça. Algumas vezes esses passos podem nos deixar desconfortáveis. Deus pode nos direcionar para fora da nossa zona de conforto para que possamos avançar. Precisamos estar disponíveis para Deus, aberto a mudanças. Essas mudanças podem ser internas ou externas, e até mesmo as duas. Mas precisamos mudar o nosso estilo de vida. Diga glórias a Deus. Diga aleluias. Um colega nosso faleceu esses dias, foi, se eu não me engano, sábado, ontem, não é isso? Estou errado. E na sexta-feira eu tive com ele, na mesma obra onde foi acidentado. Eu não tive coragem de ver, de ir, né? Não tive coragem. Você está com um camarada, um dia antes e no outro dia, antes do almoço, o cara se foi. Aí se você observar um cara bem sucedido, bem visto, bonito, sabe? Família linda, se foi. E um dia eu estava conversando com ele sobre essa frenética da vida. Falei, cara, está no momento, está na hora, né? Dá um stop aí, segura a onda, vai viver. E eu quero dizer hoje isso para você, você não sabe o dia de amanhã. Viva hoje com a sua família, beije mais, abrace mais, fique mais junto, porque o dinheiro, a firma que você tem, o carro novo que você comprou, vai apodrecer tudo. E você não sabe quando o dia mau vai chegar, você sabe? Hein? Quando eu não sei quando o dia mau vai vir, eu tenho de pegar o meu dia, ser bem sucedido em tudo na minha vida. Amém, irmãos? Amém. Ah, pastor, ele viveu bastante. Viveu. Ele tem a minha idade, 50, 51 anos, deve ser. Que nós fomos meninos juntos, naquele lugar ali. Mas eu quero te dizer, viva a vida, queridos. Mas pastor, eu estou me lançando agora, eu estou no momento de conquista. Conquiste. Não se estresse. Conquiste, não se estresse, as coisas vão ficar. Esse dia eu estava conversando com o irmão aqui da igreja, ele está até ali. Falei com o irmão aqui da igreja, querido, está na hora de parar. Veja o que você tem, está na hora de parar, está na hora de segurar. Está na hora de pisar no freio. Para, segura a onda. Sabe? Segura a onda, meu irmão. Deus é contigo. O dia de amanhã pertence a Deus, sabe? O dia de amanhã tem o seu mal, e Deus pode te livrar dele, mas o dia da adversidade vai chegar, e como nós vamos passar por ela? Tudo isso que nós estamos vivendo vai passar, essas 4 paredes vai passar, esse estofado vai passar, tudo que nós conquistamos nos 20 anos da igreja vai passar, tudo vai passar, nós não vamos levar nada disso, a glória de hoje vai passar, você vai ser esquecido, você vai só ser visto pelas fotos, como hoje o meu pai, eu só vejo pelas fotos, e mais nada, sabe? Em Deus está o querer e o realizar, no tempo dele, na hora dele. Diga amém. Amém. Precisamos estar disponíveis para Deus, aberto para as mudanças, e essas mudanças podem ser internas, externas e até mesmo as duas, como eu disse. Se o Espírito Santo estiver lhe guiando, Ele está cuidando do seu bem-estar e há uma bênção disponível para essas mudanças. Repita comigo, há uma bênção disponível para essas mudanças. Quando somos direcionados para sair da zona de conforto,
Significa que Deus quer nos fazer chegar a um nível totalmente novo, um parâmetro fora da nossa percepção natural. Pensa assim. Podemos, queridos, não nos sentir capazes, mas Ele sabe que há uma graça para alcançar essas coisas nele. Jesus Cristo. Você vai alcançar tudo isso em Deus através da graça chamada Jesus Cristo. Leia essas frases comigo. Na vida da fé, nem sempre vamos poder esperar que as coisas estejam alinhadas como nós. Podem parecer incerto, pode parecer incerto. Mas é a nossa obediência aos comandos de Deus que vai trazer as manifestações das possibilidades limitadas, da provisão ilimitadas do plano de Deus. Os planos de Deus não podem ser fora dos nossos parâmetros. Os planos de Deus podem ser fora, quer dizer, dos nossos parâmetros. Não desperdice uma porta aberta só porque ela não veio da forma que estamos esperando. Não desperdice. É como se alguém perguntasse se podemos pular e atravessar uma parede. Precisamos ter algo claro em mente. O pular pertence a nós. Coloca essa frase para mim. O pular pertence a quem? E o atravessar a parede? Então quer dizer que o sobrenatural Deus vai fazer. A gente muitas das vezes queremos agir ou fazer o sobrenatural de Deus. O dia de amanhã, querido, pertence a Ele. Você pode estar aí preocupado, fazendo cálculo, pensando no que você vai fazer amanhã. Não. Atravessar a parede pertence a Deus. Atravessar o tempo pertence a Deus. Você não sabe o que vai acontecer com você daqui a 1 hora, 2 horas. Pertence a Deus. Então deixa Deus traçar. Não entre no caminho de Deus. Faça a sua parte. Faça a sua parte. O pulo pertence a nós. Atravessar a parede pertence a Deus. Coloca a próxima frase. A fé demanda o quê? Mesmo quando os resultados podem parecer incertos numa perspectiva, a fé demanda obediência. Se Ele mandou fazer, faça. O segundo princípio é sobre crer que Deus pode pegar o que temos e abençoar. Nunca subestime o que temos como indivíduo e como igreja. Nunca devemos olhar para as outras pessoas com inveja. Pegue o que você tem na sua mão, vai dar certo. Deus já nos deu o que precisamos. Deus já nos deu o que precisamos. Muitas vezes comparamos o que temos com aquilo que precisamos. Não compare o que você tem com aquilo que você precisa. Quando eu leio João 6, 5, 9, vai dizer assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E uma grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos, estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Jesus nos faz perguntas, mas Ele já tem em mente o que vai fazer por você. Você está entendendo, queridos? Ou não está entendendo? Filipe lhe responde: 200 denários não compraríamos pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Aí virou outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães cevados e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? O outro disse que tinha um bocado de dinheiro, mas não dava para comprar. O outro trouxe um menino que tinha alguma coisa.
O que você tem nas suas mãos? Hein? Deus só precisa de uma palavra sua. Deus só precisa do abrir do seu coração. Só isso. Eu estava falando de manhã que o meu pai, muitas vezes, quando a gente pedia dinheiro para ele, ele dizia, não tenho. E brigava com a gente, tal. Você lembra daquele sofá que tinha uma abertura do lado? O que meu pai fazia? Ele dizia que não, mas ele jogava algumas moedas ali. A gente sabia disso. Que o não dele era um não só para dizer que ele tinha moral. Mas ele jogava algumas moedas ali. Quando ele ia embora trabalhar, a gente ia onde? Querido, se você tiver uma moeda, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Mas procure a dracma que se perdeu. Procure, se você tiver uma moeda, 5 pães, alguns peixes, Deus vai fazer um milagre. Diga glória a Deus. E diz Jesus, mande o povo se sentar. Querido, eu acho que o maior milagre aqui foi esses homens, né, gritando, pedindo o povo para se sentar. Tanta gente. Senta aí! E o povo olhando, o que vai acontecer? Todo mundo com fome. Só tinha alguns peixes e alguns pães. E os doidos, né? Eu acho que os discípulos eram pior do que o mestre. Porque o mestre não pediu ninguém para sentar. O mestre disse para ele, vai lá e diga, bota todo mundo para sentar na grama. Sabe? Querido, obediência. Ele mandou, faça. Ele mandou os discípulos, vai lá, bota todo mundo sentado. Eram cerca de 5.000 homens. Diga comigo, 5.000 homens. Imagina 50% desses homens casados. Iria para quantas pessoas? 7.500. Imagina se cada um desses casados, que eles davam cria para caramba, imagina cada um com 3 filhos. Não precisa fazer a conta, não. Tem que dar muita comida. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Senta todo mundo. E o milagre acontece. Então Jesus tomou os pães, deu graça e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. Repita comigo, tanto quanto. Querida, a bênção de Deus é assim. Tanto quanto queriam. As coisas do homem é limitada, mas de Deus não é quanto tanto queriam. Comam, se fartam. Estava contando que lá em casa, minha mãe comprava uma bengala para 5 filhos. Sabe o que é uma bengala, né? Pão bengala na época, era desse tamanho. E era uma briga para o bico. Não, esse bico é meu, esse bico é teu, e tal. Mas minha mãe separava para todo mundo, cada um pega o seu pedaço. A briga só era pelo bico. Mas ninguém se fartava. Não era tanto quanto nós queríamos. Era o bico ou o meio. Mas Jesus não. Tanto quanto queriam. Hoje Jesus está dizendo para você, a porta está aberta. Tanto quanto queriam. Coma, pega, se farta. Hoje é bênção para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. E o mesmo com os peixes. Com pão poderia ter uma bolinha ali, o pessoal cozinhava de repente, mas tu imagina os peixes. Imagina os peixes sendo transportados de um rio longe, vindo tudo voando para dentro dos cestos. Isso é milagre de Deus na sua vida, querido. É o Deus que cura o câncer. É desse que eu estou falando. É o Deus que nesse momento dessa Santa Ceia, uma ceia que você tomar, vai curar a sua vida, vai curar o câncer de uma pessoa que não está nem perto de você, mas você pensou nela. É esse Deus que eu confio. É nesse plano da salvação que eu confio. É nesse Deus que pode todas as coisas. Isso também pode nos fazer questionar os planos e os sonhos que Deus tem para a nossa vida. Se Deus colocou um sonho, um plano em nosso coração, Ele já sabe fazer, Ele já sabe como bancar.
Entenda isso, Deus é Deus, mas Ele deseja ver a nossa fé e a nossa obediência. Isso será como um catalisador para destravar esse plano. Deus honra a sua fé. Deus, Ele pode abençoar o que nós temos e tornar isso mais do que suficiente para cumprir o propósito dEle. Você vai ser honrado, rapaz, onde você trabalha. Você vai ser honrado na sua família. Diga glória a Deus. Leia essa frase comigo, coloque no seu coração. Abra sua mão. Se não usarmos o que temos nas mãos, nunca seremos capazes de ver a manifestação do poder de Deus que abriu o mar vermelho com um simples cajado. Você tem que entender o que tem na tua mão, meu irmão. Como pai, como mãe, como filho, você tem de entender o que tem nas suas mãos. Nós temos sim algo para oferecer a Deus. Deus pode contrariar todas as estatísticas. Ele pode nos levar além dos confinamentos das nossas habilidades, recursos e ambientes naturais. Ele pode. Eu acho que eu coloquei essa frase, coloca para mim. Deus não está limitado pelo nosso recursos naturais ou habilidades. Eu dava um salto aí nesta noite. Deus pode pegar uma árvore plantada, ou Deus pode pegar uma árvore e plantá-las num deserto, um ambiente onde naturalmente elas são incapazes de viver, e a sua bênção fará com que essas árvores cresçam e floresçam, o que contraria as estatísticas. Deus quer contrariar as estatísticas nesta noite. E as pessoas vão olhar e dizer: não teria como isso ter acontecido naturalmente. E as pessoas vão declarar: isso aconteceu porque foi a mão de Deus. Aleluia. Aleluia. Lembre-se. Você vai dar um glória. Lembre-se de algo importante. Você vai ter de dar um glória. Leia essa frase. Não tem diabo, não tem inferno capaz de parar você. Você tem que aplaudir Jesus. Então. Não, mais forte, queridos. Não tem diabo, não tem inferno capaz de parar você. Não tem diabo, não tem inferno capaz de parar você. O que quer que Ele vos mande fazer, faça. Acredite que Ele pode abençoar o que já temos. O terceiro princípio é sobre o manter a sua expectativa. O terceiro, manter a sua expectativa. 1 Reis 18, Elias recebeu uma palavra para se preparar, porque estava vindo uma mudança. E essa mesma palavra que Deus tem para mim e para você hoje, está vindo uma mudança. Mantenha a sua expectativa, esteja firme, constante, inabalável. Confie que Deus tem poder para realizar tudo o que Ele te prometeu. Confie. Elias tinha uma expectativa. Ele estava olhando para ver a chuva que Deus tinha prometido. Até mesmo o seu servo havia voltado 6 vezes e não viu absolutamente nada. Olha só, 2 Reis 18, 40, 43. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Então Acabe foi, comeu, bebeu, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos e disse: vai e olhe na direção do mar. Disse ao seu servo, e ele foi e olhou. E não, ele disse: não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou voltar para ver.
Na 7ª vez havia um sinal de que a chuva viria. Leia essa frase comigo. Nunca. Bota a frase para mim. Não botei a frase? Não, Mateus? Não? Tá bom, então. Mas eu vou ler para você. Nunca presuma o estágio ou circunstâncias que você se encontre no momento determinará o cumprimento do seu potencial no futuro. Aí eu leio para você esse próximo. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, as nuvens escuras apareceram no céu, e começou a ventar, e começou a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O espírito de expectativa diz para mim e para você nesta noite: talvez eu não esteja vendo nesse momento, mas eu sei que está a caminho. Esse é o meu espírito de expectativa. Não sei se você tem. Talvez eu não esteja vendo agora no momento, mas eu sei que já está a caminho. Amém? Você pode repetir isso para o irmão? Talvez você não esteja vendo nesse momento, mas eu sei. Diga, eu sei que já está a caminho a sua vitória. Glória a Deus. Vamos aplaudir? Então, queridos, devemos nos preparar para receber aquilo que estamos esperando. Quando Noé construiu a arca, ele colocou os animais lá dentro. Havia um sol tinindo, mas ele tinha uma expectativa, isso era o que motivava as suas ações. Assim como Elias, eles não aceitaram um não como resposta. Podemos pensar que estamos enfrentando um retrocesso ou até uma parada no tempo por muito tempo, pensando que Deus nos esqueceu, enquanto Deus está nos dizendo que esse é o tempo da estação em que os nossos sonhos serão totalmente realizados e as nossas promessas do nosso Deus a nosso respeito hão de se cumprir. Como está escrito, a visão é para um tempo determinado. Se parece estar lenta, não devemos desanimar, mas devemos ficar convictos de que essas coisas acontecerão na minha e na sua vida. Agora, devemos ser pacientes. Deus não irá atrasar um dia sequer. Diga amém. Eu acho que eu coloquei essas frases. Coloca para mim. Coloquei. Essa é uma estação e propósitos se realizando. É uma estação de restituição daquilo que o inimigo, e o propósito dessa restituição é vamos crescer e abundar no lugar onde estamos, no nosso chamado. Deus vai aumentar a nossa influência, vai pegando, nos concedeu o favor, e o Espírito vai repousar sobre cada um de nós, vai pegando a nossa resposta para o que Deus quer. A nossa resposta para o que Deus quer, que Deus diga, deve ser a obediência. Deus pode pegar aquilo que temos e abençoar. Tornar mais que suficiente para cumprir todo o plano e propósito dele na minha e na sua vida. Mantenha a sua expectativa nos planos e nas promessas de Deus. Assim como chegou a hora de Noé, de Elias, a chuva vai cair, a água vai correr, e aquilo que preparamos e trabalhamos para receber vai acontecer de fato. A ação sempre é necessária. Lembre-se, as valas precisam ser cavadas e as vasilhas precisam ser ajuntadas.
As valas precisam ser e as vasilhas precisam ser ajuntadas. Bota a frase. Estou terminando. Acabou, Mateus? Não, né? Uma vez que tenhamos feito a nossa parte, em resposta ao que Deus diz, devemos apenas contemplar. Deus está te chamando para você recuar e contemplar a sua vitória. Só isso. Pegou? Vai ficar melhor ainda. Para produzir um vinho de qualidade, vou terminar. Para produzir um vinho de qualidade intermediária, é necessário pelo menos um processo de 4 a 5 anos. Para os de qualidade superior, são necessárias décadas. Entenda o que Jesus fez. Vamos botar 3 décadas. Quantos anos? 30 anos. Jesus tinha quantos anos quando ele começou a fazer esses milagres? Ele levou 3 anos de ministério, não é isso? Sim ou não? Então vamos pegar 3 décadas, 30 anos, só 3 décadas. Imagina o vinho que foi preparado quando Jesus tinha 3 anos. O vinho foi preparado aqui, sim ou não? 30 anos levou o vinho para se preparar. Olha o tamanho da estrada, né? Olha o tamanho da estrada. Muito tempo. Pegue isso. Jesus pegou uma coisa que no natural levaria anos. Eu botei, Mateus? Não, né? Não, Jesus pegou uma coisa que no natural levaria anos e fez em um instante. Isso se chama? Todos servem primeiro o melhor e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora? Você não entendeu o que está escrito ali, não? Você não entendeu mesmo? Falei do processo dos 30, sim ou não? Hein? 30 anos. Jesus, queridos, ele pega a água, transforma a água num vinho de 30 anos. O melhor. Jesus pegou uma coisa que no natural levaria anos e fez em um instante. Isso se chama aceleração sobrenatural. Será que hoje você precisa de uma aceleração sobrenatural na sua vida? Hein? Hein? Aí o versículo, né, me enche. Todos servem primeiro o melhor vinho. Ele chamou o noivo, né? O mestre de sala chamou o noivo e disse: rapaz, todos servem melhor, o primeiro melhor vinho. Depois que os convidados já beberam, já estão embriagados, já estão sorrindo demais, né? O vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor vinho até agora e vai servir no final? Jesus quer fazer a festa, querido. Jesus na festa, Ele quer fazer a festa na minha e na sua vida. Esse vinho que Ele serviu de início foi o melhor, não foi o pior, foi o melhor. Mas só que Jesus tem algo melhor, melhor do que o nosso melhor. O melhor que você pode servir, Jesus tem o melhor. Isso se chama aceleração sobrenatural. E é o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, uma aceleração sobrenatural nesta noite, e vai acontecer na minha e na sua vida. Diga glórias a Deus, que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Fiquemos de pé. Vamos ficar de pé, queridos. Aleluias. Quero cantar uma canção bem antiga aqui com os irmãos hoje.
teus olhos. Aleluia. Marcos Witt, quando fez essa música, ele estava sentado num lugar e ele não tinha perspectiva de nada, sabe? E quando André, os discípulos, estavam naquele lugar, eles não tinham perspectiva de nada. André olha um rapaz que tinha alguns peixes, alguns pães e leva até Jesus Cristo. Marcos Witt estava num lugar onde ele estava vendo o ministério se ir, a vida afundando. Ele pediu uma resposta a Deus. Ele começou a cantar: teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Sei que tudo sabes de mim, quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sonda nada posso ocultar. Sei que a sua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aqueles homens não sabiam se ia acontecer alguma coisa, mas Jesus deu uma palavra: organize o povo, peça que eles se sentem em grupos. Mas o natural estava ali: 5 pães e alguns peixes. Deus pegou o natural e com uma palavra aconteceu o sobrenatural. Um vinho de 30 anos de cura foi apresentado naquela festa através de algumas talhas cheias de água. Os olhos do Senhor revelam coisas para mim e para você. Os olhos do Senhor, teus olhos revelam que eu nada posso esconder. Você não é nada sem Ele. Os discípulos entenderam que eles não são nada sem o Senhor, e nós não somos também. Tudo. Ele sabe o que você está precisando nesta noite. Ele hoje está sondando o seu coração. Bem dentro de mim, profetiza: leva minha vida a uma só verdade, que quando me sonda nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e
não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Leve o vinho ao dono da festa. O mestre Sala, leva o vinho. Ué, mas eu peguei água e tu mandas eu levar o vinho? Eles nem questionaram assim. Levaram. Aos olhos naturais, água. Mas no meio do caminho, no processo, essa água foi transformando em vinho, e um vinho de uma qualidade de 30 anos. Queridos, obedeça só. Pegue o pouco que você tem na mão. Obedeça. Tudo que ele disser, faça. Pegue e caminhe. Porque no meio desta caminhada, o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia. Você já pegou o seu pão, o seu vinho? Aleluia. Você ainda não distribuíram? Estou crendo que vocês já distribuíram há muito tempo. Meu filho, distribua. No início, teus olhos revelam que eu nada Posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida, diga, leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz.
Aleluia. Pegue seu pão, queridos, pegue seu recipiente. Esse é o corpo de Cristo que foi dado por vocês. Tire seu pão. Erga aos céus. É a sua hora, é o seu momento. A noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e deu aos seus discípulos, disse: é o meu corpo que é dado por vós. Esse é o corpo da sua cura, da sua transformação nesta noite. Aleluia. Obrigado, Jesus, por este corpo. Eu abençoo. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Coma deste pão, queridos. Mastigue bastante esse pão. Depois de ter ceado, pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Deu o sangue. Deu o sangue. Leva-me além, Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que preparas para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Esse é o sangue que nos traz nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Olha o que o sangue faz por nós, que nos faz brancos como a neve. Cante bem alto. De Jesus. Aleluia. Nada além do sangue de Jesus, queridos. Oh, mandaraba, subiandarábias. Remanda, cantaraba, subiando. Oh, manamana. Hermano, ramana, manamana. Cantaraba, subiandarábias. Ei, mandou, ele manda raba, subiandarábias. Oh, Jesus maravilhoso. Aleluia, 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 aleluia. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas. Pensa onde você vai chegar. Fala de tua justiça
pela minha vida. Vai recebendo de Deus aí, vai. Vai recebendo de Deus aí, vai. Vai recebendo de Deus. Tua cruz. Tua cruz. Mostra sua graça. Fala do amor do Pai que preparas para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Coisa linda, Jesus, que nos lava, nos perdoa e nos traz nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Faz brancos como a neve, que nos faz bem alto, queridos, agora, bem altos. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu abençoo este cálice, que nos faça bem. Beba deste cálice. Eu sou. Grita isso, vai pelo sangue. Você vai gritar bem alto que você é livre, que você é liberto. Vamos lá, queridos. Eu sou livre, diga. Eu sou livre. Dê o grito da sua liberdade. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais. Olha como é que o Espírito Santo vai descer sobre a sua vida agora. Sinta só como é que o Espírito Santo vai descer sobre a sua vida. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve. Mais uma vez, queridos. Mais uma vez para afirmar isso na sua vida, vai. Alvo mais. Alvo mais. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Diga, eu sou livre, agora bem forte, vai. Eu sou.
Eu sou livre, nada além do sangue, nada além de Jesus. Diga a última vez bem forte que você é livre. Diga para Satanás: eu sou livre, eu sou livre. Muito obrigado, Jesus, por esse culto lindo. Muito obrigado por tudo que aconteceu aqui. Muito obrigado, Pai. Que dia feliz, que dia lindo nós vivemos. Que nós tenhamos uma semana promissora, uma semana boa, uma semana de paz, uma semana de realizações. Nós vamos contar com o Teu milagre, Jesus. Nós vamos só Te obedecer, pegar o natural, porque no meio da nossa caminhada vai acontecer o sobrenatural. Na nossa vida, na minha vida, na vida dos meus irmãos. Que o amor de Deus, a paz insondável do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito estejam sobre nossa vida de uma forma rica. Aplauda Ele bem forte.